Como vai vocês? A gente está aqui de volta e para trazer uma palavra para você e, como é de costume, inscreva no canal, dê o seu like, né? Compartilhe e vamos alcançar mais pessoas, porque eu estou feliz, porque nos últimos dias a gente tem alcançado muitas pessoas através do Instagram e pelas redes sociais, assim, sabe? É um prazer. É um prazer estar com você. Mas eu queria falar de uma virtude que deve estar em todos os cristãos, o prazer de estar em Cristo, o prazer de comungar com Cristo. Esse era o meu desejo de ministrar para você hoje. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 1, do 1 até o 3, conta a história de Salomão. Salomão, dias antes de ser sucessor do seu pai Davi, ele foi para o monte Giboá, o Giboão, e ali ele começou a adorar o Senhor no monte. Ele começou a sacrificar o Senhor ao monte, e ali ele ofereceu 1000 holocaustos. Só para você entender, naqueles dias, o sacrifício de animais era simbologia o quanto que o amava ou não amava Deus. E Salomão fez uma coisa na sua geração que ninguém tinha feito. Oferece 1000 holocaustos. De noite, enquanto ele dormia no seu quarto, no seu leito, Deus aparece a Salomão. E faz a pergunta peculiar. É uma pergunta que eu acho que você gostaria que Deus fizesse a você. Deus falou assim: Salomão, pede o que tu queres que eu te dou. E Salomão estava tão cheio da presença, que essa é a diferença. Quando nós estamos muito cheios da presença, nós não queremos muita coisa aqui dessa terra. E ele fala: Senhor, de grande benevolência usasse com meu pai, Davi, teu servo, me dê sabedoria. Né? E Deus falou assim: olha, como você não pediste nada, você vai ser um homem sábio como nunca houve outro homem, riquezas, etc. e tal. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar num lugar que, na verdade, eu quero te convencer a chegar num lugar que Deus está acima de qualquer problema. Deus está acima do seu egoísmo. O amor a Deus, o prazer a Deus está acima do bem e do mal, do choro e do riso. Esse é o lugar do deleite. Que quando você ama a Deus acima das suas vaidades, acima dos seus egoísmos, acima dos seus quereres, eu te respeito. Você tem querer, eu também tenho, eu tenho desejos secretos. Eu tenho desejo, eu sei que você tem na sua cama de dormir lá. Quantas vezes você pensa: se Deus me fizesse isso, se Deus me fizesse aquilo, eu vou te dar um conselho, eu vou te orientar. Tenha prazer nele. Tenha prazer nele, porque ele vai satisfazer o som do seu coração. E dá segundo, porque Deus tem prazer nisso. Quando a Suende, a minha filha, ela era um bebezinho, era menina, eu chegava do trabalho, tirava meu sapato, eu comia, ela me trazia um palito. Eu terminava de beber, de comer, trazia um copo d'água, aquilo, ela tinha prazer, ela fazia aquilo, porque aquilo era dela, aquilo fluía dela. E quando aquela menina fazia aquilo comigo, eu pensava: o que eu devo fazer para agradá-lo? Porque havia um deleite. Ela nunca me pedia nada. Na verdade, ela pedia, mas pedia no inconsciente. Ela pedia porque ela amava, ela servia, ela queria estar comigo, ela queria participar da minha vida e me honrar. Assim é o Senhor. Quando você tem prazer, quando você busca Deus além das suas dores, porque eu tenho dor, enquanto você viver nessa terra, você vai sofrer, você vai gemer. Enquanto você viver nessa terra, você está descontente, mas o segredo para amortecer isso, para anestesiar isso, é você amar Deus acima do bem e do mal, do choro, do riso. É você amar Deus além dos seus egoísmos, além da sua dor. Esse é o prazer. E Deus satisfaz o desejo do seu coração. E o segundo ponto dessa palavra é o livro de Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Olha a promessa que tem ali para mim, para você. Se vós permanecerdes em mim, e minha palavra permanecer em vós, pede o que queres que eu te dou. Olha, a permanência, Cristo em você e você em Cristo. Ou seja, você se torna um com Deus.
Primeira coisa é que todos os pensamentos terrenos, toda coisa terrena que queima o seu coração, toda a sua natureza terrena é aniquilada através dessa presença. E aí o que você sonha, o que Deus sonha, o que você pensa, aquilo que Deus pensa. Então tudo que você desejar é algo para a glória do Senhor, é algo que vai enaltecer o Senhor. Eis o prazer. Aí você pode pedir o que você quer. Não é coisa daqui desse âmbito humano, porque as coisas do âmbito humano as pessoas têm lá fora, mas eu estou falando coisas espirituais, coisa, mudança de caráter, né? É unção, sabedoria, dons espirituais, em outras palavras, quando você tem prazer no Senhor, os atributos do Senhor começam a fazer parte da sua vida. Então deleita, tenha prazer. Não deixa nada te embriagar, não deixa nada entrar a comunhão entre você e Deus. Apocalipse capítulo 3 diz assim, eis que estou à porta e bato, você está entendendo isso? Se você abrir a porta eu entrarei e você vai cear comigo e eu contigo. Ou seja, o que Deus quer, pastor? Deus não quer ser um carrasco tirano. Deus não é aquele que tem um chicote na mão e uma espada no outro. Deus quer ter comunhão com os seus servos. Deus quer ver você com prazer em viver com Ele, comungar com Ele, chorar com Ele, alegrar com Ele. Quando você faz assim, vai cair uma palavra linda do Isaías 55, versículo 8. Ah, os seus caminhos não é os meus caminhos, os seus pensamentos não são os meus pensamentos, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim também meus pensamentos é mais alto que os vossos pensamentos. Mas, eu vou dizer outra coisa, os seus caminhos serão os caminhos do Senhor, os seus pensamentos serão os pensamentos do Senhor. As alturas de Deus serão na mesma altura que você, sabe por quê? Porque você tem deleite, você tem prazer na presença dEle. E aí Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Vou fazer uma pergunta para você hoje. Qual o teu desejo? Qual o desejo que você se camufla, se disfarça, que só o travesseiro sabe? Sabe o que está faltando aí? Prazer em Deus. Sabe o que está faltando aí? Voluntariedade de espírito. Sabe o que está faltando aí? Gratidão por tu ser escolhido ou escolhido. Gratidão por você ter um chamado por Ele, ou seja, chamado ou chamada por Ele. Uma gratidão de você respirar, amanhecer, viver, respirar, pensar, raciocinar, ter uma faculdade mental legal. Tenha prazer nisso. Porque Jesus falou uma coisa muito real. Sede fiel no pouco, que no muito eu vou te colocar. Talvez teu nível de conhecimento é pouco, mas vai chegar no prazer maior. Talvez o seu nível de satisfação é pouco, mas tu vai chegar no nível maior. Deleita no Senhor, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Então, a palavra de hoje eu quero passar para você isso. Segredo não é você ter uma religião arcaica, uma religião de trocas, de interesse, não. Deus quer prazer. Só para você ter ideia, segundo as crônicas diz assim, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passeiam sobre a terra, à procura de um coração que é totalmente dele, para Deus mostrar forte com ele. Quanto ao Senhor, os olhos dele passeiam. Ele procura um homem que deleita, ele procura um homem que tem prazer, ele procura um homem que ama a Deus além do choro e do riso, além das bênçãos, das tribulações. Ele procura um homem nesse patamar. Você se encaixa nesse patamar? Valeu. Obrigado, que Deus abençoe você muitíssimo.